Quando pensamos no Brasil colonial, logo imaginamos as grandes plantações de cana-de-açúcar, os engenhos e uma presença dominante de Portugal. Mas e se eu te disser que nos primeiros anos da colonização, o Brasil teve muito mais conexões com o Império Espanhol do que você imagina? Meu nome é José Alexandre e hoje vamos explorar as relações econômicas e sociais entre o Brasil e as colônias espanholas e como isso moldou os primeiros anos da história do Brasil. E de quebra, vamos entender um pouco mais por que Portugal, no início do período colonial, estava muito mais interessado nas Índias do que de fato nas Américas. Nos primeiros anos após o descobrimento do Brasil, em 1500, Portugal não via esse território como um território prioritário. O foco da coroa portuguesa estava nas Índias, onde o comércio de especiarias rendia muitos lucros, e lucros astronômicos, inclusive. Enquanto isso, o Brasil era uma terra de feitorias pequenas e instáveis, utilizada principalmente para a extração do pau-brasil, e as vilas eram poucos e mal estruturadas, e a presença portuguesa era bem frágil na colônia. E para piorar a situação, Portugal tentou organizar o território brasileiro através de capitanias hereditárias, um sistema que, na prática, foi um fracasso na maioria das regiões. As capitanias eram grandes faixas de terras doadas a nobres, que deveriam colonizá-las por conta própria, mas uma falta de recurso e uma falta de interesse junto aos ataques de indígenas fizeram com que a maioria das capitanias hereditárias não prosperasse. Enquanto Portugal mal conseguia manter essas capitanias, a Espanha já tinha construído um império sólido nas Américas. Os historiadores já compararam os modelos colonizatórios de Portugal e Espanha de uma forma muito interessante. O modelo português era como um caranguejo, ele andava pelas faixas litorâneas e acabava limitado apenas no litoral, numa forma muito mais vertical. Já o modelo espanhol era mais interiorano. Esse modelo, ele avançava ao interior em busca de riquezas como ouros e não focado apenas em construção de portos para ligação de rotas marítimas. Enquanto Portugal estava focado no comércio com as Índias, os espanhóis já estavam consolidando o seu império na América. Cidades como Potosí, na atual Bolívia, eram centros de riqueza, principalmente devido à mineração da prata. E adivinha só, o Brasil colonial tinha conexões diretas com essas colônias espanholas. Comércio ilegal, troca de escravizados indígenas e até mesmo alianças entre colônias eram muito comum nessa época. Em algumas regiões, como o sul do Brasil, a presença espanhola era tão forte que chegou a haver disputas territoriais acirradas. Outro ponto de conexão entre o Brasil e o Império Espanhol foram as missões jesuíticas. Os jesuítas, tanto espanhóis quanto portugueses, atuavam em ambos os lados da fronteira, criando reduções onde indígenas eram catequizados e integrados ao sistema colonial. Essas missões eram verdadeiras enclaves entre espanhóis e portugueses, e sua influência cultural e religiosa eram enormes. Em 1580, a morte do rei português Dom Sebastião, sem herdeiros diretos, levou à União Ibérica, enquanto Portugal e suas colônias passaram a ser governadas pelos reis espanhóis. Durante 60 anos, o Brasil foi tecnicamente espanhol. Esse período teve impactos profundos na colonização da América Portuguesa. Um dos maiores impactos da União Ibérica foi que os inimigos da Espanha se tornaram agora também inimigos de Portugal. A Espanha, na época, estava envolvida em conflitos com potências como a Holanda e a Inglaterra. Com a união das coroas, essas potências passaram a ver as colônias portuguesas como alvos legítimos. Foi assim que os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, ocupando Pernambuco e estabeleceram até mesmo um governo. A Holanda, que antes era uma parceira comercial de Portugal, agora era uma ameaça direta ao controle do açúcar e do Atlântico. Por outro lado, a União Ibérica também trouxe algumas vantagens. A integração entre colônias portuguesas e espanholas facilitou o comércio e a circulação de pessoas no Brasil. Isso significou um maior contato com as riquezas do Império Espanhol, como a prata de Potosí, e uma ocupação mais intensa do interior, especialmente na região do Rio da Prata, onde os portugueses e espanhóis disputavam esses territórios. Além disso, a administração espanhola trouxe uma certa modernização burocrática, embora muitas vezes impopular. Em 1640, Portugal recuperou sua independência com a ascensão de Dom João IV, mas o legado da União Ibérica continuou a influenciar o Brasil. A expulsão dos holandeses em 1654 e a descoberta de ouro em Minas Gerais no final do século XVII marcaram uma nova fase da colonização. O Brasil, que antes era um território marginal, passou a ser agora o centro das atenções da coroa. A estruturação do interior, iniciada durante a União Ibérica, foi crucial para esse processo. Então será que o Brasil colonial era muito mais espanhol que a gente pensa? A resposta é sim, em muitos aspectos. As conexões econômicas, sociais e até políticas com o Império Espanhol
foram fundamentais para os primeiros séculos da nossa história. E isso mostra como a história do Brasil é muito mais complexa e interligada do que a gente imagina. E não aquela imagem clássica dividida entre América Portuguesa de um lado e América Espanhola do outro. Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos de história. Deixe nos comentários o que você achou dessas conexões entre Brasil e Espanha. E até a próxima!